Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça. Vamos então começar a olhar para estas matérias que foram apresentadas, uma ligada à apreciação para envio à Assembleia Nacional por parte do Conselho de Ministros da Lei Orgânica sobre a institucionalização das autarquias e uma outra matéria sobre a inauguração de uma infraestrutura autárquica do país. Dr. Balixionga, boa noite. Começamos pelo Conselho de Ministros, que apreciou para envio à Assembleia Nacional a Lei Orgânica sobre a institucionalização das autarquias. Agora está tudo entregue aos parlamentares e aguarda-se por bastante diálogo e alguns consensos também. Boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite aos telespectadores em casa. Sim, Leda. E primeiro, todos os angolanos, estamos de acordo que as autarquias são importantes, são fundamentais para aquilo que se chama a democracia participativa, depois a tal descentralização, para que o poder não seja exercido só por um ente e haja envolvimento de mais outros entes e os cidadãos. Mas depois, diz o ditado, quer dizer, com pressa e bem, não há quem. O que significa que também é preciso olhar para as condições para a própria institucionalização. Por quê? Porque se nós, de tempo em tempo e com alguma frequência, vamos dizendo que os cidadãos estão distantes do poder, ou o poder distante dos cidadãos, muitas dessas questões estão relacionadas à geografia, ao posicionamento dessas infraestruturas. Mas depois é preciso dizer mais duas coisas que eu acho que são fundamentais. A discussão sobre as autarquias é, na verdade, geral, mas estamos a ver um ente, pelo menos vejo, e isso também é facto, o Executivo, empenhado mesmo nessa questão da implementação das autarquias, porque, repare, 11 diplomas já aprovados, 10 foram da iniciativa do Executivo. Isso é sinal de que está preocupado, diz que vai implementar e trabalha nessa implementação. Agora, não devemos nos esquecer também, e eu continuo a dizer, as autarquias não são uma discussão só política e não deve ser. E aqui foi feito um trabalho em 2015 da sociedade civil que vale a pena lembrar, que teve envolvimento inclusive da União Europeia, que foi a questão da explicação do que são as autarquias e como é que os cidadãos devem participar. Eu penso que... Mas sente que já há esclarecimento suficiente sobre as autarquias, a sua importância e o que de facto deverá acontecer quando ela começar a ser implementada entre nós? Não, Leda, não há. Aliás, dissemos aqui num desses debates que deve haver envolvimento, por exemplo, da academia. Deve haver envolvimento das escolas, deve haver envolvimento das igrejas. As igrejas têm que falar da questão das autarquias. Mas a quem compete essa responsabilidade? É que as pessoas, para passarem a informação, têm que recebê-la. Sim. Veja, as escolas têm essa responsabilidade. Portanto, o Ministério do Ensino Superior, o Ministério da Educação tem essa responsabilidade. As igrejas também têm. Aliás, as igrejas têm feito um grande papel, são parceiros sociais. E depois, a própria sociedade civil precisa ser organizada. Exatamente porque a sociedade civil reclama que os políticos têm refém a discussão das autarquias. Mas eles é que permitem que os políticos façam isso, porque não tem como os políticos não se envolverem nas autarquias, porque são também interessados nela. Agora, os outros interessados também têm de ir buscar a sua parte. Eu penso que é um passo muito, muito importante. Vão agora 4 leis e me parece que depois dessas 4 leis está discutido o pacote, embora, olhando para algumas mudanças administrativas que vão sendo feitas, algumas leis já aprovadas anteriormente venham estar desatualizadas. Bem, acredita que o Executivo estará deste modo a dar mostras do seu interesse em dar corpo à institucionalização das autarquias, visto que esta é uma questão que muito se tem levantado, quer por parte das outras forças políticas, quer por parte de alguns cidadãos de forma isolada também? Leda, se nós podemos e devemos criticar o Executivo em relação a coisas que não faz, também devemos parabenizar em relação a coisas que faz. E no caso em concreto, repito, um dado a Deus, números não mentem. Se passaram pela Assembleia Nacional 10 diplomas, 11 diplomas e 10 são da iniciativa do Executivo, quem que está mais envolvido? Quem que está mais interessado? Ou pelo menos, não mais interessado, mas quem é que na prática fala e faz? É o Executivo com certeza, aliás.
as outras forças políticas, e nomeadamente a UNITA, vai reagindo a isso. E eu sou obrigado, em nome da coerência, a voltar a dizer a mesma coisa. Aliás, vou utilizar uma expressão muito popular, que é: a UNITA perdeu rede em relação a essa questão das autarquias. E perdeu rede por quê? Duas notas. Ouvi o porta-voz da UNITA dizer que o governo está a reagir às iniciativas da UNITA. Ou seja, saíram com aquela proposta de institucionalização e o governo agora, o executivo agora, saiu com propostas de lei. Mas nos esquecemos, e vamos falar desse assunto, por exemplo, a primeira infraestrutura foi lançada no ano passado, 2023. Esta segunda, que foi lançada agora, o financiamento foi feito em 2021. É preciso, Leda, não tirar aqui o aspecto fundamental que a própria UNITA fez a confissão, que é o que dividia os angolanos em relação à autarquia é o gradualismo. Está lá no documento da UNITA. E é isso, uma das questões fraturantes. Exatamente. Isso significa o quê, Leda? Do ponto de vista legal, político e prático, agora é que nós estamos em condições de fazer essa discussão. Por quê? Porque o titular do Poder Executivo, se não tivesse feito aquela revisão pontual para retirar da Constituição tal gradualismo, que é o ponto fraturante, hoje nós estaríamos, a Assembleia continuaria a ter problemas para discutir o assunto. Vamos continuar a abordar esta... Meu Deus, não fazem isso!